Hoje estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo. Você que está com o livro, acompanhe. A página é a 6, 7 e 8. Primeiro, objetivo desta obra. Podem dividir-se as matérias contidas nos Evangelhos em 5 partes. Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as profecias, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da Igreja e o ensinamento moral. Se as 4 primeiras partes foram objeto de controvérsias, a última manteve-se inatacável. Diante deste código divino, a própria incredulidade se inclina. É o terreno onde todos os cultos podem se reencontrar, a bandeira sobre a qual todos podem se abrigar, quaisquer que sejam suas crenças, porque jamais foi objeto de disputas religiosas, sempre por toda parte levantada pelas questões de dogma. Aliás, discutindo-as, aceitas encontrariam aí sua própria condenação, porque a maioria está mais interessada na parte mística do que na parte moral que exige a reforma de si mesmo. Para os homens em particular, é uma regra de conduta abrangendo todas as circunstâncias da vida, privada ou pública. O princípio de todas as relações sociais, fundadas sobre a mais rigorosa justiça, é, enfim e acima de tudo, o caminho infalível da felicidade esperada, um canto do véu levantado sobre a vida futura. É essa parte do objetivo exclusivo desta obra. Todo mundo admira a moral evangélica. Cada um proclama-lhe a sublimidade e a necessidade, mas muito o fazem confiantes sobre o que dela ouviram dizer, ou sobre a fé originada de algumas máximas que se tornaram proverbiais. Mas poucos a conhecem a fundo, menos ainda a compreendem e sabem deduzir suas consequências. A razão disso está em grande parte na dificuldade que se apresenta a leitura do Evangelho. Ininteligível para a maioria, a forma alegórica e misticismo intencional da linguagem fazem com que a maioria o leia por desencargo de consciência e por dever, como leem as preces sem as compreender, quer dizer, infrutiferamente. Os preceitos de moral, disseminados aqui e ali, confundidos na massa de outras narrações, passam desapercebidos. Torna-se, então, impossível compreender-lhe o conjunto e fazê-lo objetivo de leitura e de meditação em separado. Foram feitos, é verdade, tratados de moral evangélica, mas a adaptação ao estilo literário moderno rouba-lhes a ingenuidade primitiva que lhes dá, ao mesmo tempo, o encanto e a autenticidade. Ocorre o mesmo com as máximas isoladas, reduzidas à sua mais simples expressão proverbial, não são mais, então, que aforismos que perdem uma parte do seu valor e do seu interesse pela ausência dos acessórios e das circunstâncias nas quais foram dadas. Para evitar este inconveniente, reunimos nesta obra os artigos que podem constituir, propriamente falando, um código de moral universal, sem distinção de culto. Nas citações, conservamos tudo o que era útil ao desenvolvimento do pensamento, não eliminando senão as coisas estranhas ao assunto. Por outro lado, respeitamos escrupulosamente a tradução original de Sassi, assim como a divisão por versículos, mas em lugar de nos prender a uma ordem cronológica impossível e sem vantagem real em semelhante assunto, as máximas foram agrupadas e classificadas metodicamente segundo sua natureza, de maneira que elas se deduzam tanto quanto possível uma das outras.
A chamada dos números de ordem, dos capítulos e dos versículos, permitem recorrer à classificação vulgar, julgando-se oportuno. Não haveria aí senão um trabalho material, que por si só não teria sido senão por uma utilidade secundária. O essencial, pô-lo ao alcance de todos, pela explicação das passagens obscuras e o desenvolvimento de todas as consequências, tendo em vista a aplicação às diferentes posições da vida. Foi o que tentamos fazer com a ajuda dos bons espíritos que nos assistem. Muitos pontos do Evangelho, da Bíblia e dos autores sagrados em geral, não são inteligíveis, muito mesmo não parecem irracionais, senão pela falta de uma chave para compreender-lhes o verdadeiro sentido. Esta chave está inteiramente no Espiritismo, como já se convenceram aqueles que o estudaram seriamente e como ainda o reconhecerão melhor mais tarde. O Espiritismo encontra-se por toda parte na antiguidade e em todas as épocas da humanidade. Por toda parte se encontram os seus vestígios nos escritos, nas crenças e sobre os monumentos. É por isso que se ele abre horizontes novos para o futuro, derrama luz não menos viva sobre os mistérios do passado. Como complemento de cada preceito, ajuntamos algumas instruções escolhidas entre as que foram ditadas pelos Espíritos em diversos países e por intermédio de diferentes médiuns. E essas instruções tiveram saído de uma fonte única. Elas teriam podido sofrer influência pessoal ou do meio, ao passo que a diversidade de origens prova que os espíritos dão seus ensinamentos por toda parte e que não há ninguém privilegiado a esse respeito. Esta obra é para uso de todos. Cada um nela pode achar os meios de conformar sua conduta moral ao Cristo. Os espíritas nela encontrarão, por outro lado, as aplicações que lhes concernem mais especialmente. Graças às comunicações estabelecidas de hoje em diante de um modo permanente entre os homens e o mundo invisível. A lei evangélica ensinada a todas as nações pelos próprios espíritos não são mais letra morta, porque cada um a compreenderá e será incessantemente solicitado em praticá-la pelos conselhos dos seus guias espirituais. As instruções dos Espíritos são verdadeiramente as vozes do céu que vêm esclarecer ao homem e convidá-lo à prática do Evangelho. Para os esclarecimentos da leitura, com a palavra Shirley Milagre e Davi Santos. Boa noite a todos, boa noite aos nossos amigos internautas. É uma alegria muito grande a gente começar o estudo de hoje e mais alegria ainda sabendo que nós estamos fazendo a introdução do Evangelho novamente, né? Então isso para nós é um prazer muito grande. E nós vamos pedir aqui ao Davi, né, que nos traga a sua colaboração e aqueles que tiverem a possibilidade de trazer para nós perguntas, né? Os nossos colaboradores estão prontos com papel e caneta para que vocês possam trazer as dúvidas e quem sabe nós aqui, eu e Davi, a espiritualidade, possamos ter o alcance de respondê-las. Se nós não tivermos, nós vamos estudar, né? Para trazer a resposta posteriormente. Então, seja bem-vindo, Davi, uma boa noite. Boa noite a todos, boa noite aos internautas, né, aqueles que nos acompanham através da internet. A leitura, essa introdução, né, sobre o objetivo desta obra, por si só é bem clara. Através de muitos séculos do cristianismo, o que nós percebemos em vários estudos teológicos, e ao longo da própria história humana, é que sempre em algum determinado momento
da história, essas palavras elas foram deturpadas segundo a vontade e a necessidade da época em que se fazia alguma tradução ou que se pregava de alguma forma para um conjunto de pessoas, né? O próprio evangelho que temos na Bíblia tradicional, cada versão, cada tradução que nós temos, nós vamos encontrar ali diferentes aspectos do mesmo evangelho. Por exemplo, existem 2 tipos de Bíblia, né? Muita gente às vezes até desconhece isso. Existe a Bíblia católica e existe também a Bíblia protestante. E qual que é a diferença de uma e de outra? A quantidade de livros, né, que tem nela. A quantidade de livros que tem numa e a quantidade que tem na outra. Acaba que alguns livros são aceitos pela Bíblia católica e não são aceitos pela Bíblia protestante. Embora os evangelhos, sim, sejam os mesmos. Mas como nós vimos na leitura, é muito interessante quando Kardec ele vem e nos fala o seguinte: muitos pontos do evangelho da Bíblia e dos autores sagrados em geral não são inteligíveis. Muitos mesmo não parecem irracionais, senão pela falta de uma chave para compreender-lhes o verdadeiro sentido. Esta chave está inteiramente no Espiritismo, como já convenceram aqueles que o estudaram seriamente, e como ainda o reconhecerão melhor mais tarde. E, de fato, né, nós acreditamos e sabemos que o Espiritismo é o Consolador prometido pelo Cristo, né? No final do Evangelho de João, Jesus ele nos deixa uma mensagem reconfortante e consoladora quando ele nos diz que precisaria voltar ao Pai, mas rogaria ao Pai que ele nos enviasse um Consolador. E esse Consolador nos faria lembrar as coisas que ele nos havia ensinado, o Cristo, e que nós as havíamos esquecido, e daria seguimento e entendimento àquelas as quais nós já tínhamos conhecimento. E o Evangelho estudado à luz do Espiritismo, através do ensinamento dos Espíritos, ele nos traz esta pureza do Evangelho do Cristo, né, revivido na sua essência moral e ética. Porque ele faz com que todo aquele que tenha um contato com esta obra explicada pela palavra dos bons espíritos, fica impossível quase, né, você ler, refletir sobre esses ensinamentos e continuar sendo a mesma pessoa. É interessante que, quando nós estudamos sobre a doutrina espírita, é sabido, né, que ela possui 3 aspectos, que é o científico, o religioso e o filosófico, né? E o religioso, ele tem uma explicação para ele, eu até trouxe para a gente poder refletir e dar seguimento, que fala o seguinte: tem por fim a transformação moral, né, através dos ensinamentos do Cristo. Então, a proposta do Evangelho segundo o Espiritismo é desta conversão, né? Não dessa conversão através de um proselitismo já conhecido por muito tempo, né, por todos nós, mas através de uma fé raciocinada, aonde eu leio, aonde está muito bem explicado e aonde a partir daí eu tenho os instrumentos e as ferramentas para que eu consiga, através de um raciocínio lógico, fazer essa transformação, essa autotransformação em mim mesmo. Muito bem. É interessante porque, se a gente for prestar atenção, né, nessa introdução aqui, quando ele fala do objetivo da obra, ele divide o Evangelho, né, em praticamente 5 partes.
atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as profecias, os dogmas, né? Aquilo que foi construído para dar base aos dogmas de diversas filosofias religiosas, e a parte que é o ensinamento moral. E Kardec, ele achou que seria de extrema importância o foco da obra ser no ensinamento moral. Nós não ficarmos preocupados ou tentando explicar os milagres, ou justificar as profecias, ou mesmo tomar conhecimento dos atos comuns da vida do Cristo. Porque muitas vezes esses fatos do Evangelho não iriam repercutir tanto na nossa transformação moral, que é o objetivo da obra. Então, ele se ateve à parte moral do Evangelho de Jesus. E dentro da parte moral, ele entendeu que o Espiritismo seria uma chave que faria com que a gente compreendesse melhor esses ensinamentos da parte moral. Então, quando eu falo assim, devo perdoar não só 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes a quem me fez algum mal. Quando eu ouço outra máxima, amai ao próximo como a si mesmo, né? Quando eu vejo outra máxima de Jesus, o que ligares na terra será ligado no céu, né? O que desligares na terra será desligado no céu. Quando eu ouço, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, né? Então, todos esses ensinamentos que foram dados na época do Cristo, eles só conseguem ser melhor compreendidos à luz da doutrina espírita, com a revelação dos espíritos sobre reencarnação, pluralidade dos mundos habitados, sobre lei de causa e efeito. Porque se nós não temos esse conhecimento, essa chave, para a gente entender os ensinamentos evangélicos, eles não entram na nossa consciência, e eles não mexem no nosso coração, e eles não mudam a nossa vida. Então, para haver mudança, não basta a gente admirar. Para haver mudança, a gente precisa crer, mas é crer com uma fé raciocinada, com entendimento. Tudo que nós acreditamos e nós confiamos, e ao chegar uma barreira que nos impeça de alcançar aquilo que nós acreditamos, se nós temos certeza que aquele é o caminho, a barreira não vai nos impedir de chegar aonde nós acreditamos. Só que essa certeza não pode ser baseada em conjecturas. Tem que ser baseada num raciocínio lógico e em provas da existência dos espíritos, da vida após a morte, da reencarnação e das leis naturais, que é um conjunto de conhecimento trazido pelo Livro dos Espíritos. Então, as obras kardecianas, que não são obras de Kardec, né? Vamos deixar claro, o que o Kardec fez? Ele colocou aqui muito bem. Ele pegou as partes do Evangelho que tratavam da moral, da conduta, e transformou essa parte em uma série de comentários, instruções, e muitas delas instruções vindas dos espíritos que se comunicavam. Nós não lemos aqui o rodapé da página, mas o rodapé da página explica que as instruções dos espíritos vieram de várias fontes, né, Davi? Então foram vários médiuns, né? A comunicação, ela veio de vários lugares, centros, locais, e elas todas eram
afinizadas, sintonizadas e falavam do assunto, dos temas, com a mesma linha de pensamento. Então, isso já é uma prova que esse ensinamento vinha dos Espíritos. E Kardec organizou essa obra, que se transformou no Evangelho segundo o Espiritismo. Espiritismo não tem evangelho diferente e novo, né, Davi? Muita gente fica achando que tem uma Bíblia dos Espíritas. Não tem Bíblia dos Espíritas. Tem a Bíblia, o Novo Testamento, principalmente as falas do Cristo, que se referiam a atitudes e condutas do ser humano, que estão relacionadas aqui e organizadas de forma didática, porque Kardec era professor, né? Então, ele organizou, compilou isso de tal forma a facilitar com que nós, que somos aprendizes, que somos alunos do cristianismo, conseguíssemos entender de uma forma lógica os ensinamentos de Jesus. Não é isso, Davi? É isso mesmo. Muita gente, às vezes, me pergunta, né, sobre exatamente isso que você disse, sobre se no Espiritismo tem uma Bíblia diferente, né? Porque, às vezes, a pessoa lê o Evangelho segundo o Espiritismo e acha que, na realidade, é algo novo, no sentido de ser uma doutrina a par do Evangelho do Cristo, né? Na realidade, não. Se nós formos, quem não teve a oportunidade ainda de ler o Evangelho segundo o Espiritismo, e eu até aconselho que leia, né? Vai poder observar que cada tema discutido por Kardec e abordado por ele, segundo a moral do Cristo no Evangelho, existem lá, inclusive, as referências, né, de capítulos e versículos da própria Bíblia mesmo. Então, o Evangelho é o mesmo, porém, a abordagem, a explicação, a elucidação quanto ao que o Cristo quis nos ensinar com aquelas palavras ou com aquela passagem, sim, é que está à luz, né, da explanação, da explicação do Espírito de verdade, ou dos Espíritos, né? Com relação ao que a nossa irmã disse, sobre o Evangelho se ater aos ensinamentos morais do Cristo, às vezes a gente passa desapercebido em muitas coisas, né? Eu, por exemplo, eu venho de uma escola protestante, então as pessoas até que me conhecem me questionam sobre, né, algumas coisas que existem na Bíblia, de uma maneira a que eu justifique a minha escolha por hoje estar na doutrina espírita. E é muito interessante, a primeira vez que eu fui numa casa espírita, né? Na época eu tinha um casal de amigos, eles eram espíritas, e eu comecei a perceber algumas coisas diferentes, né, que aconteciam comigo e tal. Até, inclusive, algumas delas, essa amiga, né, no caso, essa pessoa deste casal, ela conversava muito comigo sobre o espiritismo, mas eu ainda ficava assim, um pouquinho resistente quanto à ideia de visitar, né, uma casa espírita. Até que um dia ficou inevitável, porque quando a gente precisa conhecer algo, precisa vivenciar algo, acho que o mentor, o amigo espiritual vai lá e dá aquela empurrada, né? E às vezes você é empurrado, você desequilibra, machuca o joelho, mas é ali na hora de curar o joelho machucado, é que você vai observar o propósito daquilo tudo. E por incrível que pareça, a primeira vez que eu pisei numa casa espírita, foi numa quarta-feira também, e lá estava-se estudando o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, né? E eu sentei ali, fui a convite de uma tia minha, ela me levou na casa que ela frequenta, né?
E eu sentei e comecei a observar aquilo, né? Me foi dado o Evangelho segundo o Espiritismo, e aí eu todo cheio de mim, né? Eu logo falei, vamos ver o que esse povo fala sobre o Evangelho aqui, né? Porque eu estou acostumado a lidar com o Evangelho. E, para minha surpresa, eu fiquei maravilhado. Eu fiquei assim em êxtase, né? Porque eu nunca tinha ouvido falar do Evangelho de uma maneira tão pura, tão simples, tão cativante e fascinante, no bom sentido, é claro, como eu tinha ouvido ali, né, naquele momento. E aí eu falei com a minha tia, falei, olha, a partir de hoje eu fico aqui, eu me encontrei, né? E aí ela me disse, que bacana, que bom então que você gostou de ter vindo. E, de fato, a partir daquele dia, eu não me afastei mais da casa espírita. E quando as pessoas elas me perguntam sobre a minha escolha, né, e aí algumas que me conhecem vêm citar algumas passagens bíblicas para mim, né, principalmente uma que as pessoas usam muito, uma que se encontra em Deuteronômios, que é um livro do Velho Testamento, onde lá há uma exortação de Moisés, né, dizendo que seria proibido ao povo hebreu, dito ali na Bíblia, no contexto histórico e cultural, né, como povo eleito de Deus, que eles não mantivessem o contato com os espíritos, né, era proibido. Qualquer um que fizesse aquilo seria considerado como uma pessoa excomungada, né, uma pessoa amaldiçoada por Deus. E aí, então, a gente, quando começa a observar melhor os detalhes, né, da própria palavra, do Cristo, do Evangelho, daquele contexto bíblico todo, Jesus, em um determinado momento, ele fala que ele não veio mudar a lei, né? Ele veio dar a ela um novo sentido. E qual seria esse sentido? Pouquinho atrás, ele tem um diálogo com os fariseus, né, que eram aquelas pessoas ditas religiosas da época, e fala que os mesmos colocavam sobre as pessoas um jugo, né, um peso muito grande, sem que os próprios o tomassem sobre si, né? Ou seja, gostavam de ensinar, gostavam de recriminar, mas eles mesmos não agiam conforme aquilo que eles pregavam. E existe uma passagem, né, eu acredito que todo mundo deva conhecer, quem é católico, quem é evangélico, ou quem já foi, vai lembrar dessa passagem que eu estou falando, que é chamada a passagem da transfiguração do Cristo, né? Ali ele se encontra no alto de um monte, ele leva com ele Pedro, Tiago e João, né? E acontece ali um fenômeno que depois, né, a gente estudando o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, nós vamos entender melhor esse fenômeno. E Jesus ele começa ali um diálogo com Moisés e com Elias. Tanto que os discípulos, quando acordam, né, eles estavam dormindo, eles se dirigem a Jesus e falam para ele, puxa, mestre, que bom que nós viemos com o Senhor, né? Porque aí nós podemos fazer 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Elias e uma para Moisés. Agora, é muito interessante o porquê dessas tendas, né? Porque era a cultura dos hebreus, quando eles fossem receber pessoas de uma... como que eu posso falar? Uma hierarquia muito alta, né? Eles faziam tendas para receber aquelas pessoas, para que eles pudessem ficar conversando e tal, para que a pessoa pudesse ser bem recebida. E aí Jesus então fala para eles, olha, não tem necessidade, né? Não precisa. Agora, olha que interessante, tudo é muito bonito, né? É fantástico essa passagem. Jesus ele se transfigura, suas vestes ficam alvas, né, de um brilho extraordinário, mas a gente esquece de observar esse fato, que existia ali conversando com ele 2 pessoas. Na realidade, 2 espíritos, não é mesmo? Elias já havia desencarnado uma vez, reencarnado e desencarnado de novo, né?
porque dentro do próprio Evangelho, Jesus ele atribui a João Batista a pessoa de Elias. E Moisés? Há quanto tempo Moisés já não havia desencarnado? E aí eu pergunto, né? Segundo a tradição religiosa, nós não vamos entrar nesses detalhes, né? Jesus, chamado como Filho de Deus, o Messias, ele conversando ali com dois espíritos. E um deles em questão era Moisés, que havia proibido as pessoas de conversar com o espírito. Então há uma incoerência, né? Dessas leis, dessas palavras escritas ali no livro de Deuteronômio. E aí a gente lembra o que Jesus disse, né? Eu não vim mudar a lei, eu vim dar a ela um novo sentido, um novo entendimento. Moisés, para fazer valer, né, os seus ensinamentos, a direção que ele precisava dar para aquele povo, muitas das suas leis, ele atribuía a elas como sendo divinas, como se fosse o próprio Deus que tivesse falado com ele, para que ele repassasse aquilo ao povo. E aí a gente até compreende o porquê que Moisés ele proíbe, né, essa questão do intercâmbio entre os espíritos e o plano físico. Porque, segundo a história, segundo a tradição, aquele povo ele saía do Egito, que era uma sociedade, por tradição, ligada ao esoterismo, ao espiritualismo. Então, Moisés precisava fazer o quê? Que aquelas pessoas elas deixassem para trás, né, aqueles costumes que até então eles haviam aprendido e vivenciado no Egito, para que eles pudessem, de fato, começar uma nova história ali, sendo realmente o povo eleito por Deus, né? Segundo a tradição, segundo tudo aquilo que eles acreditavam. E, por outro lado também, não havia critérios para que se houvesse um intercâmbio entre os espíritos, né? Lá na frente, depois, a gente vai ler no próprio Evangelho, que fala o seguinte, que mesmo nós não devemos dar crédito a tudo aquilo que provém dos espíritos, mas que antes façamos prova se provém de Deus, né? Se esse espírito comunicante, ele traz uma mensagem bacana, dentro da moral cristã, dentro, né, da vontade do Pai, ou se são espíritos, como nós vamos ver lá dentro do livro dos espíritos depois, né, da classificação desses espíritos, espíritos zombeteiros, espíritos que não têm compromisso nenhum com a nossa evolução, ou não querem ajudar em nada, muito pelo contrário, né, querem atrapalhar. Então, como não se havia um códex que ensinasse, que preparasse as pessoas para este intercâmbio, mas ele falou o seguinte, olha, não vão mexer com isso aqui, está proibido, né? Então, aí nós percebemos a importância dessa obra magnífica, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, para nós hoje, né? Que, inclusive, isso que eu acabei de relatar, nós vamos ler aqui para frente, depois, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Essa passagem bíblica sendo explicada. E é interessante porque... Uma pergunta aqui interessante. O Evangelho ele já tem quase 2000 anos, né? Cristo ele começou a sua pregação e a sua missão já numa fase que já era adulto, né? Embora ele já ensinasse quando adolescente. Mas a sua obra mesmo, e o registro dela, vamos dizer assim, pelo menos em termos de registro, né, Davi, que nós temos, Jesus já estava na sua maturidade, né? Então, o Evangelho tem cerca de 2000 anos. Aí vem uma pergunta aqui interessante. Por que até hoje o Evangelho não é praticado? E se nós formos considerar aqui o trabalho de Kardec, né? A gente vai ver aqui, ó, que a primeira edição foi de 1804. Oi?
64, é. Ah, fala aí para nós. Na realidade, o Evangelho segundo o Espiritismo ele foi editado e publicado em 15 de abril de 1864. Ó, tá vendo? Então, quer dizer, tem muito tempo, né, gente? Primeiro, muito tempo de Evangelho de Jesus e muito tempo do Evangelho à luz da doutrina espírita. E essa pergunta é muito pertinente, né? Então, por que até hoje o Evangelho não é praticado? Né? Aí a resposta não é tão complexa. Porque nós, filhos de Deus, que o somos, ainda não entendemos a paternidade divina. Nós ainda não nos consideramos filhos de Deus. Quando nós não assumimos essa paternidade divina, nós não nos identificamos com a divindade. E por não se identificar à divindade, nós ficamos distantes e nós não absorvemos as leis que dimanam dele e que são estabelecidas no universo inteiro. Não vale só na Terra. Vale para o universo. Isso significa que nós que somos uma pequena parcela dos seres inteligentes da criação, temos vários irmãos em Deus que habitam o universo, que nós não temos capacidade, muitas vezes, de vê-los, através da dos nossos aparelhos que criamos até hoje. Nós não temos ainda esta capacidade. Certamente nós a teremos, com certeza absoluta. Nós teremos condições de identificar aqueles outros seres que habitam outros planetas e certamente nós entraremos em contato com estes seres também, que são irmãos nossos, filhos de Deus como nós. Então, a nossa conscientização de filhos de Deus ainda não foi criada. E nós estamos muito agarrados aos nossos hábitos e à nossa maneira de ser. E muitas vezes nós não acreditamos que somos capazes de sermos diferentes. Eu nem falo melhores. Porque às vezes nós já fizemos muitas conquistas, não é? Mas diferentes, no sentido de estarmos mais próximos da condição de filho de Deus e de assumirmos esse papel que é nosso. Nós somos filhos de Deus. Esse papel nos cabe e nós precisamos assumi-los. E para assumi-lo, nós precisamos agir de maneira diferente, em acordo com as leis estabelecidas pelo nosso Pai. E toda vez que nós estamos em desacordo, nós nos distanciamos, nós não sentimos a presença dele e nós sofremos. Porque como diz a lei, para toda ação existe uma reação. Tudo que nós elaboramos no universo traz o retorno para nós. E se nós agimos de acordo com as leis divinas, a providência divina estará fortalecendo mais ainda as nossas ações e o nosso interior. Nós podemos sentir mais a presença de Deus conosco. E quando nós estamos em desacordo com as leis divinas, a maneira de se corrigir isso, muitas vezes, é através do sofrimento. E o sofrimento é aquele leme que coloca o barco desviado da sua rota de volta na sua rota. O sofrimento nos ensina. O sofrimento nos traz novas necessidades. Derruba muitos pilares psíquicos e sentimentais
que construímos durante essas várias vivências na matéria. Nós construímos o egoísmo, nós construímos o orgulho, e nós precisamos modificar. Nós temos que deixar o nosso ego e abraçar o nosso self, diz Joana de Ângeles. E para isso é preciso do Evangelho ser praticado. Não basta conhecer. Nós temos que absorver e fazer com que ele se torne uma mola propulsora de novas atitudes nossas diante da vida, da nossa família, do nosso colega de trabalho, da sociedade, da vida política do país. Nós precisamos nos tornar colaboradores da providência divina, porque nós somos filhos de Deus e nós temos capacidade de ser um disseminador das sementes do bem. Por isso Jesus contou para nós a parábola do bom semeador. Nós temos condições de ser o semeador e não só receber a semente, não é? Então, como estudar o Evangelho, que é a outra pergunta aqui rapidamente. Estudar o Evangelho, uma das formas é vir toda quarta-feira aqui, né, Davi? Que nós vamos aprender junto com vocês, né? Nós estaremos junto aprendendo. Mas em casa, na leitura e na reflexão. E quando a gente fala aprender, você vai muitas vezes fazer uma leitura de um item do Evangelho. Você não tem que pegar o livro inteiro, ler ele todo, ou o capítulo inteiro. É muito melhor você pegar pequenos trechos. E depois que você leu, e isso é muito bom fazer na hora de dormir, né, Davi? Quando a gente vai botar a cabeça no travesseiro, você lê aquele trecho e pensa no seu dia. O que aquele trecho pode te trazer como reflexão sobre aquele dia que você venceu. E no dia seguinte, dentro dessa avaliação que você faz, o que você pode fazer diferente para, sim, ser chamado filho de Deus? Jesus, ele disse que nós faremos as coisas que ele fez e faz, né? E muito mais, muito mais. Em outras palavras, ele nos disse que nós seríamos como ele, e até melhores, né? Mas será que nós acreditamos nisso? Será que eu consigo me enxergar como um Cristo? Claro, sem a menor pretensão de orgulho ou vaidade da palavra. Mas será que eu estou disposto a me esforçar a ser como Jesus? Ele também disse o seguinte: sede meus imitadores, como eu sou do Pai. Aí, quando vem a pergunta, por que o Evangelho não é praticado? Será que nós estamos tendo coragem de mexer ali na ferida, onde dói na gente, né? Porque tem até uma figurinha bacaninha que a gente vê circulando muito aí nas redes sociais, né? Aquele monte de gente protestando. Quem quer mudança? Um monte de gente com cartaz. Eu, né? Quem quer mudar? Aí não tem ninguém lá na figurinha de baixo, né? Será que eu quero fazer essa mudança interior? Desde a época anterior ao Cristo, se falava do reino dos céus, né? Falava do reino de Deus na terra. Eles usavam uma expressão, a Nova Jerusalém, aquela coisa toda. Hoje, nós sabemos que o reino dos céus, a construção desse reino, ela é interior. Eu construo esse reino em mim primeiro. E se cada um de nós constrói esse reino em si, pronto, está instaurado o reino dos céus na terra. Mas e a dificuldade de fazer isso? E a coragem? De, às vezes, escalar na hora que a gente quer lutar para ter razão, né? Porque, às vezes, o orgulho, a vaidade, fala mais alto. Jesus também falou o seguinte: buscar em primeiro lugar o reino dos céus, esse reino que eu estou falando aqui, né?
e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Será que eu tenho buscado esse reino? Quando eu falo em buscar o reino, eu falo em aprender com Jesus. Ele fala para que sejamos seus imitadores. Como eu vou imitar alguém que eu não conheço? Ou como eu não sei como seriam as suas atitudes? Não tem como. Mas será que eu estou buscando este reino, primeiramente, do que as outras demais coisas? Porque a gente costuma deixar, né? Vou falar as coisas de Deus para usar uma linguagem mais fácil de entendimento e que a gente usa no dia a dia. Será que eu tenho buscado essas coisas primeiro ou está ficando por último, né? Eu vou na casa espírita hoje se der tempo. Se eu conseguir sair aqui do meu trabalho, aí eu vou. Tem um evangelho no lar, né? Eu vou fazer se der certinho, né? Eu chegando em casa, eu vou tomar um banho, eu vou jantar, eu vou tomar ali um cafezinho e tal, dar uma descansada, aí eu faço o evangelho. Aí se der tempo eu faço o evangelho. Tenho quantos asilos, casa de repouso, instituições que cuidam de pessoas enfermas, menores em situações de vulnerabilidade, nós temos na cidade. Quem de nós se dispõe um tempinho ali do nosso tempo para estar visitando estes irmãos? Se der tempo a gente vai, né? Se não der, a gente deixa para uma próxima oportunidade. Então essa é a dificuldade de se praticar o evangelho. Jesus, quando ele era chamado, ele se colocava de pé e falava, não, vamos lá, vamos resolver a situação, né? Ele não falava assim, espera aí, vai indo, depois eu vou. Não, vou jantar aqui primeiro. Aí, depois que eu jantar, fizer a cesta, aí eu chego lá. Não, ele estava de pronto para atender. E nós, na maioria das vezes, nós não estamos de pronto para atender o chamado deste reino interior, né? Nós buscamos, primeiramente, as nossas vontades, os nossos objetivos. Se nós buscássemos o evangelho, aprender o evangelho, aprender com Cristo, com a mesma garra que a gente busca as demais coisas na nossa vida, não que não sejam importantes, são também. Mas se nós dispensássemos um pouquinho mais de energia para elas, tanto quanto nós dispensamos para as demais, eu tenho certeza que o mundo de regeneração ao qual nós esperamos, né, nós buscamos, já está batendo na porta aí, já seria uma realidade no nosso meio. Finalizando aqui, qual que seria a diferença entre Bíblia e Evangelho, né? O Davi já colocou aqui muito bem para a gente, né? A Bíblia, ela tem uma série de livros que são o Velho Testamento, que são livros históricos, que se referem muito ao povo que saiu do Egito, que é a história deles, né? E o Novo Testamento, que ele é composto pelo Evangelho e também pelas cartas, né, dos apóstolos. Então, a Bíblia é um conjunto amplo de livros e que nem tudo representa exatamente a moral cristã, né? A moral cristã, ela está contida no Evangelho, né? Essa que é a diferença. Quando a gente fala do Evangelho de Jesus, naturalmente nós estamos falando daquilo que o Cristo falou, né? E das cartas dos apóstolos, porque as cartas dos apóstolos de Paulo, né? Elas vêm exatamente fazer uma reflexão e vem nos convidar, né, ao esclarecimento em relação às palavras de Jesus. Então, sintam todos convidados, né, para estar estudando o Evangelho, agora com uma chave ótima, que descortina tudo, torna tudo mais fácil da gente entender, que é a doutrina espírita. Eu agradeço de minha parte a atenção de vocês e aos internautas e passo para o Davi finalizar para a gente. Gostaria de agradecer também a presença de todos, né, aos internautas que nos acompanharam.
E gostaria de deixar mais uma palavrinha, né, rapidinho, quando a nossa irmã citou as cartas, né, a moral cristã baseando-se nos evangelhos, nos Atos dos Apóstolos, nas cartas. Há uma passagem em uma dessas cartas que eu acho fantástica. Para mim foi um bálsamo. É curtinho, fala o seguinte: o amor cobre uma multidão de pecados. Então, assim, como que a gente faz, né, para a gente poder resgatar aí, às vezes, algumas circunstâncias da nossa vida que nós não fomos tão felizes, né, com o nosso irmão, ou às vezes que a gente lembra, algumas a gente não lembra, né, por não se tratar de situações atuais, né? Então, ame o próximo, né? Pratique o bem, faça o bem. Ah, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho condições. Às vezes, a gente parar e ouvir aquela pessoa que chega angustiada, né, abafada, a gente está fazendo por ela muito mais do que se estivesse pegando ali uma quantia exorbitante de dinheiro e oferecendo. Quando você doa da sua vida para ouvir alguém ou para fazer algo por alguém, você está doando algo que não tem preço, porque não tem como ser restituído por você, que é para você, né? Que é o seu tempo neste mundo, neste planeta, a sua vida. Quando eu dou o que seja 5 minutinhos, aqueles 5 minutinhos, eles são extremamente preciosos, porque ninguém consegue me restituí-los. E não tem dinheiro no mundo que compre mais 5 minutos de vida. Não é verdade?